Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um país onde a disciplina e o respeito estão no centro da ordem social, as instituições da polícia e do exército não são apenas pilares fundamentais, mas símbolos de uma ordem imutável. Seus códigos e valores estão gravados na pedra das tradições nacionais, e sua autoridade não é questionável. Cada uniforme, cada insígnia de patente, cada regulamento deve garantir uma hierarquia inabalável, uma ordem que é respeitada cegamente. Nesse ambiente, erros são imperdoáveis, pois correm o risco de perturbar o frágil equilíbrio dessa sociedade bem equilibrada. Entretanto, apesar dessa estrutura rígida, o orgulho humano, muitas vezes alimentado pelo medo e pela incompreensão, continua sendo um inimigo invisível. Esse orgulho, às vezes reprimido sob camadas de disciplina aparente, acaba explodindo em atos de violência ou rebelião, desestabilizando o que havia sido tão cuidadosamente construído. Instituições que se acreditavam invencíveis às vezes, em raras ocasiões, veem sua autoridade comprometida por aqueles que deveriam mantê-la. Foi precisamente isso que aconteceu numa tarde de inverno num austero gabinete do Ministério do Interior, um lugar onde a honra, a hierarquia e a humanidade seriam testadas ao máximo. O agente Martin Lefebvre não era um homem que pudesse ser posto em dúvida. Anteriormente um pequeno delinquente de rua, ele construiu uma disciplina férrea por meio de esforço e sacrifício. Aos 35 anos, ele era um dos policiais mais temidos da Brigada Criminal de Paris. Sua reputação não se baseava apenas em sua eficiência, mas também em seu caráter impetuoso, sua teimosia e sua capacidade de impor sua vontade diante de qualquer obstáculo. As ordens. Ele as recebia, mas muitas vezes as interpretava à sua maneira. Ele não tinha medo de desafiar aqueles que tentavam questionar sua autoridade. Para ele, a polícia representava a ordem, ação imediata, onde as teorias e discussões dos militares não tinham lugar. Ele acreditava que o exército vivia em um mundo paralelo, de teoria e planejamento, longe das realidades do campo que ele enfrentava todos os dias. Naquele dia, Martin se viu em uma sala de reuniões no Ministério do Interior, cercado por altos funcionários e militares. A reunião de coordenação entre as Forças Armadas e a polícia era uma obrigação burocrática, um desses rituais onde pessoas de terno se reuniam para debater altos princípios, sem nunca tocar na realidade do que acontecia nas ruas. Os militares, disse ele, não tinham ideia do que era ser confrontado por criminosos, com situações extremas nas quais não havia espaço para discursos grandiloquentes. Em seus olhos só havia desconfiança e desprezo. O quarto, com suas paredes frias e janelas emparedadas, estava cheio de um silêncio pesado. Cada um esperava que o outro fizesse um movimento em falso. Martin olhou distraidamente para a mesa cheia de arquivos, análises e projeções. Esses papéis não lhe interessavam. Ele permaneceu ereto, como um soldado pronto para responder a uma ordem que ele talvez nem aceitasse. Ele sentiu o peso da sala, o cheiro do poder concentrado, da hierarquia que vivia em cada respiração. Seu maxilar cerrado revelava crescente impaciência. Foi quando ela entrou. A general Sophie Dumas apareceu, uma figura imponente em seu uniforme impecável. Ela era uma mulher na faixa dos 40 anos, com cabelo curto e um olhar de aço. Seu olhar percorreu a sala, não para procurar aliados, mas para fazer a pergunta silenciosa: quem entre vocês merece ser respeitado hoje? Sua carreira foi exemplar, com um rigor militar que poucos conseguiam igualar. Ela fora treinada na escola da dureza e da tática, passará por conflitos internacionais e missões de paz e sempre demonstrar autoridade inquestionável. Cada gesto, cada palavra era calculada. No exército, Sophie Dumas não era apenas uma líder, mas uma lenda viva. Martin, apesar de sua reputação e orgulho, imediatamente se sentiu desconfortável. Havia algo na atitude do general que o deixava desconfortável, mas ele não queria admitir. Esse desconforto se manifestou em um olhar furtivo que ele lançou pela sala, esperando que ninguém notasse sua reação. Ele odiava ser dominado, principalmente por uma mulher, principalmente por alguém que ele considerava membro de uma instituição desconectada da realidade em que vivia. Ele a via como uma figura distante, um símbolo de autoridade fria. Sophie Dumas falou calmamente, expondo sua apresentação sobre um projeto de colaboração entre o exército e a polícia. Ela explicou como as duas forças devem unir esforços para combater o crime organizado e as ameaças internas no país.
Sua voz, calma e comedida, ressoava como um imperativo. Ela não esperava interrupção nem desafio. Mas Martim, incapaz de conter sua frustração, levantou-se abruptamente. Ele virou a cabeça na direção dela, seu olhar penetrante cheio de desafio. Ele não ia deixar que ela ditasse sua visão de mundo sem reagir. Com um gesto brusco, ele empurrou os documentos para longe, como se quisesse sinalizar que já estava farto daquela farsa. Você acha que os militares realmente entendem a realidade no terreno? Ele disse em voz alta, quase hostil, interrompendo as palavras dela. Ele não estava tentando discutir, mas desestabilizar. Todos os olhos se voltaram para ele, alguns cheios de vergonha, outros marcados pela descrença. A sala, que até então fervilhava de discussões técnicas e propostas táticas, de repente congelou em uma atmosfera pesada e tensa. Cada participante estava absorto pela cena que se desenrolava diante de seus olhos, e a escala do gesto de Martim era desconcertante. Mas Sophie Dumas não vacilou. Ela simplesmente levantou os olhos dos documentos e olhou para ele, seu olhar tão calmo quanto o mar calmo, mas firme como gelo. Ela permaneceu no controle da situação. Acredito, Sr. Lefebvre, disse ela com voz calma, mas com autoridade inegável, que cada um tem seu papel e que o respeito mútuo é o que nos permite trabalhar juntos. As palavras de Sophie eram claras, mas a maneira como elas disse foi muito além de meras palavras. Ela não respondeu à agressão diretamente, mas sutilmente o rejeitou, afirmando sua superioridade sem nunca humilhá-lo abertamente. Havia uma gentileza fria em sua voz, uma escolha definitiva de alguém que conhecia o valor da intervenção comedida. Ela não desafiou Martim publicamente, mas a humilhação estava lá, subjacente, entre linhas. Aos olhos dela, Martim era apenas um homem cheio de orgulho equivocado, e ela o tratava como tal, não por raiva, mas por uma espécie de distância fria. Martim, no entanto, estava longe de apreciar essa abordagem. Com a ferroada aguda, ele sentiu a raiva crescendo dentro dele. Esse sentimento de impotência que ele não conseguia tolerar. O olhar do general, a maneira calma e comedida de suas palavras, tudo nele parecia ridicularizar sua autoridade, como se sua própria existência tivesse sido varrida pelas costas de uma mão. Ele sempre teve dificuldade com mulheres em posições de autoridade, um sentimento visceral, uma mistura de desconfiança e frustração, que ele nunca havia se dado ao trabalho de analisar. Ele se levantou abruptamente, com o punho cerrado em uma tentativa desajeitada de afirmar seu domínio. Ele jogou uma lima no chão, e o som do impacto ecoou como um trovão no espaço confinado da sala. A atmosfera ao redor dele ficou mais pesada, mais perigosa. Seu olhar se fixou no general, cuja postura permanecia impecável. Ele não aguentava mais. Ele cruzou a distância entre eles, seu corpo tenso, sua mente atormentada pela raiva e frustração. Sem pensar, num acesso de loucura, ele apontou a arma para ela, seu olhar se tornando de um homem perturbado, um homem que não controlava mais suas emoções ou suas ações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não havia mais barulho na sala, apenas a respiração de algumas testemunhas prendendo a respiração. O general Dumas não fez nenhum movimento brusco. Seu olhar estava fixo na mão de Martim, com a arma estendida em sua direção. Ela era calma, implacável. Naquele momento, ela personificava a estabilidade absoluta e o autocontrole perfeito. Ela não entrou em pânico, ela não reagiu com medo. A calma dela ecoava a tempestade que assolava Martim, um lembrete silencioso de seu controle absoluto sobre a situação. Martim, disse ela lentamente, com a voz calma, mas cheia de gravidade, abaixe a arma. Este não é o caminho que você quer seguir. As palavras de Sophie, simples e comedidas, ressoaram na mente de Martim. Mas ele estava perdido em seu próprio turbilhão emocional. Ele não conseguia ouvir a razão nem entender a sabedoria por trás das palavras do general. A vergonha e a humilhação que ele sentiu naquele momento se misturaram com raiva e medo. Ele era orgulhoso demais para deixar a situação desanimá-lo, cego demais pelo seu ego ferido. Mas, à medida que o silêncio se prolongava, enquanto os olhos dos outros assistiam ao espetáculo, ele começou a perceber o peso de suas ações. Os segundos passavam como horas, e cada momento fazia sua própria certeza vacilar. Sua respiração estava irregular e sua mente confusa. No final, não foi um ato de bravura, mas a pressão da realidade que o fez largar a arma. Ele abaixou-a lentamente,
como se seu corpo estivesse acordando de um pesadelo, um sonho que quase o destruiu. Os outros na sala, atordoados, correram para intervir, subjugando o agente Lefebvre em um instante. Eles não hesitaram nem por um segundo. Ele não teve chance de justificar suas ações. Ele cruzou uma linha vermelha que nenhum membro da polícia jamais imaginaria cruzar. Um policial nunca apontou sua arma para um superior, muito menos para uma mulher. Era impensável. Mas Martin tinha acabado de conseguir. E, no espaço de um instante, ele destruiu qualquer possibilidade de redenção. O general Dumas, sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala. Ela não procurou demonstrar sua superioridade ou humilhar ainda mais o homem que acabará de atacá-la. Ela sabia que o peso do incidente seria muito maior do que quaisquer palavras. A humilhação de Martin era inevitável, mas ela se recusou a se deixar levar pela vingança. Ela optou por seguir o procedimento, esperar o fim da investigação e garantir que a justiça seria feita com total respeito à lei, sem ceder às emoções ou à indignação. O incidente se espalhou rapidamente, na velocidade da luz. As imagens do policial apontando sua arma para um superior militar estavam por toda parte, na televisão, nas redes sociais e em discussões que aconteciam em todos os cantos do país. O choque foi profundo, muito além do que Martin havia imaginado. Os franceses, já sob o efeito de tensões políticas internas, não conseguiam entender como tal ato poderia ter ocorrido dentro de suas próprias forças policiais. A imagem de um policial que deveria proteger e servir, ameaçando deliberadamente uma autoridade superior, repercutiu como um raio na opinião pública. Poucas horas depois do incidente, o ministro do Interior anunciou a suspensão imediata de Martin Lefebvre. O anúncio causou comoção nos corredores do poder, e rumores começaram a circular sobre a gravidade da situação. No dia seguinte, um inquérito administrativo foi aberto e ele foi demitido sem aviso prévio. A rapidez da reação do governo, embora esperada, reforçou a ideia de que tais ações não poderiam ficar impunes. Uma autoridade militar colocada em perigo por um membro das forças de segurança não poderia ser tolerada, qualquer que fosse o contexto. O general Dumas, apesar do trauma do incidente, permaneceu calmo e sereno, embora uma profunda decepção a atormentasse em seus pensamentos. Ela sempre acreditou no respeito mútuo entre as forças de segurança, uma crença que veio de sua experiência no exército, onde hierarquia e disciplina eram ensinadas acima de tudo. Mas ela sabia que a humilhação de Martin era inevitável. Seu gesto não deixou espaço para ambiguidade. Mas ela se recusou a responder à violência com violência, não se deixando prender pela tentação da vingança. Em vez de se gabar de sua queda, ela escolheu seguir o processo, esperar a investigação ser concluída e garantir que a justiça fosse feita, permanecendo fiel ao seu compromisso de servir com dignidade e honra. Para ela, a integridade de sua posição vinha antes de qualquer satisfação pessoal. Além da derrota de Martin Lefebvre, o mais impressionante foi o impacto psicológico desse ato. Não foi apenas uma questão de carreiras perdidas, mas uma profunda fratura no equilíbrio das instituições. O respeito pelas hierarquias e autoridades, do exército à polícia, foi enfraquecido. Mas Sophie Dumas também sabia que esse tipo de fratura poderia, com o tempo, ser curada, se aderíssemos aos princípios fundamentais de responsabilidade e reconciliação. Martin Lefebvre, agora suspenso e rebaixado, viu-se desempregado, rejeitado pelos seus pares e consumido pelo peso da vergonha. O que ele não esperava era a solidão que isso causaria. Tudo o que ele conhecia até então, respeito, gratidão e até arrogância, estava desmoronando ao seu redor. Ele tentou se defender na mídia, alegando que agiu sob pressão e que não queria realmente ameaçar a vida do general. Mas suas desculpas foram em vão. As imagens de suas ações foram transmitidas nacionalmente, e nenhuma palavra, por mais sincera que fosse, conseguiu apagar o que ele havia feito. Sua carreira antes promissora se estilhaçou como vidro sob o impacto de um ato impensado. Martinho, acostumado a ver os outros se submeterem, viu-se diante de uma autoridade maior que a sua. A da justiça, a da hierarquia. Ao atacar uma figura de autoridade legítima, ele, de certa forma, atacou o próprio sistema do qual fazia parte. O sistema o rejeitou de volta. Sophie Dumas, por sua vez, nunca tentou humilhar Martin ainda mais. Embora seu ato tenha sido imperdoável, ela sabia que a redenção vinha através da assunção dos erros. Ela não fez nenhuma tentativa de usar seu poder para minar ainda mais o agente caído. Em vez disso,
ela simplesmente pediu que ele assumisse a responsabilidade por suas ações, permanecendo fiel ao seu próprio compromisso de servir seu país com dignidade. Essa atitude, marcada pela firmeza, mas também pela compaixão, refletia sua profunda convicção de que a justiça, na sua melhor forma, consiste não apenas em punir, mas também em permitir a reabilitação. Os meses seguintes foram difíceis para Martin. Ele vagou de uma pequena missão para outra, buscando recuperar seu lugar em um mundo onde havia perdido sua legitimidade. Foi um longo caminho, cheio de frustrações e questionamentos. Pouco a pouco, porém, a verdade foi surgindo para ele. O que ele fez não foi simplesmente um erro de julgamento, mas um ato profundamente desestabilizador, não apenas para a instituição, mas para sua própria alma. Ele percebeu que não só havia perdido o emprego, mas também a confiança dos colegas, da família e de si mesmo. Foi em uma tarde de neblina, em um evento público, que Martin avistou o general Dumas, como se o destino tivesse levado para onde ele finalmente enfrentaria seus demônios. Ele se aproximou lentamente, com o coração batendo forte, e num tom respeitoso pediu perdão. Foi um ato de humildade, de aceitação da própria fraqueza. Sophie olhou para ele por um longo tempo, seu olhar penetrante, mas calmo, como se estivesse sondando sua alma. Ela nunca guardou rancor dele, embora o ato que ele cometeu tenha sido sério. Mas ela também sabia que a única maneira de ajudá-lo a reconstruir era dar-lhe as chaves da redenção. Você agiu em um momento de raiva, Martin, ela disse, com a voz cheia de sabedoria. Mas agora cabe a você reconstruir o que destruiu, e isso começa por você mesmo. Ela o deixou com essas palavras, porque sabia que o caminho de Martin seria longo, mas agora cabia a ela segui-lo. Foi assim que Martin Lefebvre começou lentamente sua jornada de redenção, longe dos holofotes e do barulho da mídia. Com humildade e trabalho duro, ele começou a se reconstruir, pouco a pouco, um dia de cada vez. Ele não era mais o policial arrogante que tinha sido, mas um homem pronto para aprender com seus erros, recuperar sua dignidade e entender que o verdadeiro respeito não era algo devido, mas algo conquistado todos os dias.